Deus quer sacrifícios humanos ou não? Por um lado você vai falar, mas é claro que não. Por outro lado, se nós pensamos naquilo que Deus ordenou para Abraão, falando, traga-me o seu filho, seu querido filho, seu amado Isaque. Então ele está pedindo um sacrifício humano. Então, sim ou não? Na verdade, nós temos muitas passagens bíblicas que vão elucidar esse tema, inclusive o tema do sacrifício de Isaque. Uma dessas passagens muito famosas acontece quando o povo de Israel está numa situação dramática porque os moabitas se rebelaram contra eles. Então, nesse momento, o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom, que nesse momento fez junto com eles uma espécie de pacto para lutar contra os moabitas. Eles vão fazer uma guerra que eles sabem que é uma guerra duríssima. Por que duríssima? Se são 3 contra 1, porque os moabitas estavam preparados. Eles não fizeram essa revolução de uma forma desorganizada. Eles se prepararam muito para fazer essa guerra. Eles sabiam que isso ia terminar em guerra. E quando eles veem os 3 exércitos agora, contra eles começa essa batalha. O que faz Meishá, o rei de Moab? O objetivo de Meishá agora é furar a barreira dos seus inimigos por Edom. Ele entende que o reinado de Edom com seu exército é o elo fraco. Ele quer chegar até o rei de Edom e tentar destruir ele. Só que ele não consegue, mas há uma outra coisa que ele consegue. Ele aprisiona o filho primogênito, o herdeiro do rei de Edom. E o que ele faz é algo chocante. Ele oferece ele para sua idolatria. Todos ficam sabendo disso. O rei de Edom fica completamente revoltado. Nós vemos aqui um relato bíblico de como era normal nessa época fazer sacrifícios humanos. Nesse momento agora a gente está falando por um tipo de idolatria. As pessoas acreditavam que ao sacrificar seus filhos, aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, então os deuses estarão do meu lado. Então é o maior sacrifício que pode existir. Então a gente está vendo aqui um caso muito grande. Mas será que isso somente ocorreu com povos que eram pagãos? Infelizmente, não. A gente tem 2 casos de reis de Israel que cometeram o que eu já posso falar para você, esse grave pecado. Um deles é Ahaz em hebraico. Ele assume o reinado aos seus 20 anos e ele é um idólatra de carteirinha. Ele trabalha para o Baal, ele é adepto de muitos atos pagãos e a Bíblia fala especificamente que uma das coisas que ele faz, que ele pegou um dos seus filhos e sacrificou para um desses deuses, no caso era o Baal. Então a gente está vendo aqui um rei que foi muito famoso em sua época que fez isso. Também o rei Menassés fez isso, só que aqui ainda foi pior. Por quê? Porque no livro de Crônicas está relatado que ele pegou mais de um filho, está escrito no plural. Ele levou os seus filhos até o vale do Ben Hinnom, ou seja, em Jerusalém mesmo, onde ele era rei, e lá ele leva os seus filhos para serem sacrificados para a idolatria do Moler. O Moler era uma idolatria que era feita exatamente para isso. Vale a pena você dar uma conferida no canal sobre essa idolatria do Moler. De uma forma resumida, o que acontecia era o seguinte: como era feita a idolatria do Moler? O que acontecia? Existiam 7 etapas até chegar à estátua do Moler, que possuía dentro dela uma fogueira. Nessas 7 etapas, o idólatra ele já ia fazendo sacrifícios, já existia fogo dos 2 lados, ele ia passando até que ele chegava no 7º altar, no 7º degrau. Nesse momento aparecia também a figura
do pagão que trabalhava para o Moller, ele pegava essa criança. Antes disso, o pai beijava o seu filho. Nesse momento, o pagão pegava ele e colocava ele dentro do fogo aos olhos do seu pai. As pessoas faziam isso constantemente, isso era muito difundido na época bíblica. E sobre isso, Jeremias, ele não deixa pra gente nenhuma dúvida. Ele fala na sua profecia que Deus revelou para ele que as pessoas estão fazendo atos abomináveis, porque edificaram os altares do Baal para queimarem seus filhos em holocausto, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Veja bem, essa mesma frase aparece 2 vezes em Jeremias, no capítulo 17 e no capítulo 19, ou seja, não era algo que Deus queria. E quem se confundiu nesse tema foi Jefté. Ele era um dos juízes na época que não existiam reis em Israel. Então, o povo de Israel estava sendo muito perseguido nessa época, tinha inimigos que estavam vencendo as batalhas e eles não tinham um líder militar para liderá-los e tentar fazer com que eles se salvassem. Somente sobrou Jefté, que era, na verdade, uma pessoa que ela estava muito de lado na sociedade, porque ele era filho do seu pai com uma prostituta. Então ele foi, de alguma forma, marginalizado. Quando vem buscar ele, falam: o que vocês querem de mim? Vocês sempre me deixaram de lado. E os líderes de Israel falam: olha, nós estamos numa situação dramática, nós precisamos de você. Jefté, no final das contas, ele aceita o desafio com algumas condições. A gente tem um vídeo no canal sobre isso de uma forma muito profunda e interessante, vale a pena você dar uma conferida. E o que acontece então? Ele está pronto para fazer uma batalha que faz tempo que o povo de Israel não ganha. Então ele faz uma promessa para Deus: se eu vencer essa batalha, o primeiro que passar pela porta da minha casa será sacrificado a Deus. E o que acontece é que realmente, de uma forma inesperada, ele vence a batalha e o povo de Israel finalmente tem sossego, eles estão num período de calma, ele volta para sua casa. Ele pensa: o primeiro animal que entrar na porta da minha casa eu vou oferecer a Deus. Mas não é isso que acontece. Quem vem feliz da vida para comemorar, para abraçá-lo, é a sua filha tão querida. Quando ele vê isso, ele rasga suas roupas. Ele fala: meu Deus, eu fiz uma promessa. A promessa de sacrificar a Deus. A primeira, não pessoa, o primeiro, né? Na verdade ele pensou em animal, mas ele não tinha falado que passe pela minha porta. Foi minha filha. Mas se é assim, essa é a vontade de Deus. Então ele pensa que é isso que ele tem que fazer mesmo. E a filha chora e no final das contas ela fala: pai, se você prometeu, então você vai cumprir, me dá 2 meses para eu chorar, porque eu não casei, eu não fiz a minha vida evoluir. Ela passa 2 meses chorando junto com as suas amigas, num monte. Outras pessoas também vão se solidarizar com ela, ou seja, é um drama muito grande. E no final das contas, Jefté faz exatamente isso. Ele sacrifica a sua filha. Será que ele fez um ato bom porque ele tinha prometido a Deus que ele iria fazer isso? De forma alguma. Ele é muito criticado, ele é mal visto naquela época e também há uma crítica bíblica muito grande, porque, como nós vimos agora, nunca foi essa a vontade de Deus. Deus na Bíblia fala que eu estou trazendo vocês para a terra de Canaã. Nessa terra existem vários povos. Tomem cuidado, não façam as abominações que esses povos fazem. E uma das abominações citadas é exatamente essa: sacrifícios humanos. Nunca é permitido isso. Então, como é que a gente vai entender realmente o caso de Abraão? Quando Deus ordena a Abraão que finalmente tem filho com a sua esposa
Sara. Ele já tinha Ismael com a sua concubina, serva Agar. Mas agora, aos 100 anos, nasce Isaque. Sara tem 90 anos, eles esperaram uma vida toda para ter esse filho. E agora Deus ordena a Abraão: pega esse filho e eleva ele para mim. Abraão não entende nada, mas se ele recebe a ordem diretamente de Deus, é claro que ele vai fazer, a ponto de que ele se acorda cedo, ele mesmo cuida dos animais para fazer a travessia e ele leva Isaque, seu filho, ele leva também Ismael, leva Eliezer para esse ato tão dramático. Chega um momento que ele fala para Ismael e Eliezer ficarem para trás e somente ele e Isaque irão continuar. Nesse momento, Isaque pergunta: pai, eu estou vendo tudo para fazer um altar, para fazer um sacrifício para Deus, mas aonde está o animal que será sacrificado? E Abraão responde: Deus irá mostrar. Muitos comentaristas afirmam que Isaque nesse momento entendeu, e quando eles realmente chegam no monte que Deus havia indicado para Abraão e a Isaque que lá eles deveriam estar, Abraão ele amarra Isaque, uma mão com um pé, a outra mão com outro pé, exatamente de uma forma que eram feitos sacrifícios, mas na hora H Deus fala: não é para você fazer isso. Pare agora nesse momento. Isso foi só uma prova, isso foi só um teste. E esse teste acaba de uma forma muito interessante, porque Abraão nesse momento, ele vê um cordeiro que está preso lá nos arbustos desse monte e ao invés do seu filho, então o que é sacrificado é esse cordeiro. Veja que o termo utilizado por Deus é eleve o seu filho, não está escrito sacrifique o seu filho. Abraão entendeu que elevar é um dos sacrifícios que se chama elevação e é isso que ele deve fazer, mas na verdade nunca foi a intenção de Deus que Abraão sacrificasse seu filho. Em outras palavras, nós vemos aqui que Deus só estava testando o comprometimento, a fé, o amor que Abraão tinha em Deus. Ou seja, nunca na história houve a vontade divina de que sacrifícios humanos fossem realizados e nunca haverá. O máximo que nós entendemos que existe na Bíblia são as oferendas de animais, de farinha, de azeite, esse tipo de coisa. Mas sacrifícios humanos, a Bíblia é veementemente contra. Não existe, não é essa a vontade do Criador. A vontade do Criador é que nós em vida façamos a sua vontade e assim santifiquemos o seu nome.